Fala galera! O ser humano é uma criatura de natureza extremamente curiosa. Nós nos interessamos em observar o que está acontecendo no mundo, aprender coisas novas e nos maravilharmos com todos os tipos de fatos incomuns e pouco conhecidos. Mas há um pequeno e triste detalhe: nem sempre temos a oportunidade de viajar e, portanto, não importa o quanto desejemos ver tudo nesse mundo, esse desejo acaba sendo um sonho não realizado. Mas a internet pode nos ajudar, e mais especificamente, nós podemos ajudar. Além disso, somos capazes de apostar que você nunca viu algo assim antes. Então, vamos lá! Hiperdontia. Antes de contar o que está escondido de trás desse nome complexo, faremos uma pergunta bem básica. Quantos dentes tem uma pessoa adulta? Aqueles de vocês que, sem pensar duas vezes, responderam 32, estão certos, mas apenas parcialmente. Isso porque existem pessoas no planeta que têm muito mais dentes na boca. Essa anomalia impressionante é chamada de hiperdontia. Curiosamente, ela se apresenta de forma diferente em diferentes pessoas. Em alguns, ela só dá alguns dentes extras. Em casos especialmente difíceis, toda a superfície da boca pode ficar coberta de dentes, assim como a desse garoto. Este é Ashik Gavai, um indiano que em 2014 virou o protagonista de muitas notícias. Tudo por causa da operação incomum pela qual ele teve que passar. Em 7 horas de cirurgia, os médicos estabeleceram um recorde mundial. Ao remover da boca dele, você não vai acreditar, 232 dentes. É isso mesmo, essa foi a quantidade de dentes extras que cresceram na boca do adolescente. E embora esse seja um fato incrivelmente surpreendente, para Ashik, os dentes adicionais eram um verdadeiro problema. Eles o atrapalhavam na hora de comer e causavam sérias dores. Carro para peixes. Muitos acreditam que o peixe é o animal de estimação menos emocionante de todos os que pudermos imaginar. Não dá pra negar, eles apenas existem. Eles só nadam no aquário, não reagem muito às coisas e provavelmente nem entendem que eles existem. No entanto, há uma maneira de deixar o peixe mais interessante. Ela foi criada por um estúdio de design da Holanda. E sim, isso é um carro para peixes. E dentro dele há, respectivamente, um peixe motorista. Por mais absurdo que isso soe. Não, os engenheiros do estúdio Deep não são magos que ensinaram o peixinho dourado a apertar os pedais e a girar um volante. Este carro funciona de uma maneira um pouco diferente. Em vez dos controles padrão, ele possui uma câmera que monitora cuidadosamente os movimentos do animal. As informações são transferidas para um microcomputador, que faz o carro ir na direção em que o peixe estiver nadando. Graças a essa ideia relativamente simples, o animal pode se movimentar pela casa dentro do aquário. E não se preocupe, a velocidade do carro é muito limitada para que a água balance menos e nada ponha o peixe em risco. Mel de arco-íris. Há alguns anos, trabalhadores de vários apiários localizados no nordeste da França, na região da Alsácia, testemunharam um fenômeno único e não muito agradável para eles. As abelhas, sem motivo aparente, começaram a produzir mel colorido. O que isso tem de mais? Bem, o mel pode ser de uma variedade de cores: branco, bege, amarelo, âmbar, avermelhado. É algo natural, mas o mel que esses apicultores encontraram nos favos eram de cores nada naturais: azul, verde, amarelo vivo e vermelho. A versão de que uma nova tendência da moda tinha dominado o mundo das abelhas foi descartada imediatamente. Afinal, esses insetos são antigos e não mudam a cor do seu mel há milênios. Os apicultores realizaram uma pequena investigação e qual não foi a surpresa deles quando descobriram que os culpados eram os doces, simples pastilhas de chocolate. O que aconteceu foi que os apiários estavam perto de uma usina de biogás, onde os resíduos de uma fábrica de doces eram usados como matéria-prima. Os doces eram armazenados em recipientes não selados, de modo que as abelhas os encontravam e não podiam se negar àquele pequeno prazer. Infelizmente, ninguém apreciou o mel verde. O produto tinha um sabor muito diferente, por isso, os apicultores decidiram não vender o lote colorido. Circo de hologramas. No mundo atual, um número crescente de pessoas apoia a ideia de que manter animais em um circo é desumano e até mesmo cruel. O sofrimento dos animais não pode ser comprado nem com centenas de sorrisos e, portanto, os países estão gradualmente introduzindo mais e mais proibições. Isso significa que teremos que abrir mão de assistir leões aterrorizantes e elefantes inteligentes? De modo nenhum. No ano passado, o circo alemão Roncalli mostrou como agradar o público e os defensores dos animais ao mesmo tempo. Cavalos, elefantes e tigres apareceram no picadeiro, mas todos eles eram hologramas digitais. Para transformar a ideia em realidade, foi preciso gastar muito tempo. Cada animal foi criado do zero. Os especialistas usaram fotografias e vídeos para tornar as figuras o mais realista possível. O público ficou completamente encantado. Máquina de vender carro. A compra de um carro novo não necessariamente precisa ser em um evento grandioso e de grande escala.
Se você mora em uma cidade americana como Oak Brook, Nashville ou Westminster, comprar um carro pode ser tão simples quanto comprar uma lata de refrigerante ou uma barra de chocolate. Por quê? Porque o edifício de 8 andares que você está vendo na tela nada mais é do que uma enorme máquina de vender automóveis. No térreo, há uma área de espera. O visitante seleciona o carro através de um serviço online. Todos eles, a propósito, são usados. Depois, basta pagar e esperar que os mecanismos tragam a compra e a preparem para ser levado embora. Os edifícios são de propriedade da companhia Carvana e são um total de 24 nos Estados Unidos. No interior das lojas, todo o atendimento é self-service. Não é preciso a ajuda de vendedores e funcionários. Só tem uma desvantagem: a máquina não pode ser sacudida para conseguir um carro grátis. Reino das Aranhas. O ano de 2011 foi um dos mais chuvosos da história do Paquistão. A água inundou seriamente a província de Sindh e seu nível não baixou por vários meses. Os animais tiveram que se adaptar para sobreviver. As aranhas, por exemplo, subiram mais alto nas árvores. Até aí tudo bem, se não fosse uma característica fundamental desses insetos. Elas tecem teias. Você pode imaginar como é uma árvore na qual moram várias milhares de aranhas? Mas por que imaginar quando podemos mostrar para vocês? Aqui estão elas, as pobres árvores que se transformaram em um verdadeiro reino das aranhas. Apesar de serem uma visão assustadora, para dizer o mínimo, essa grande quantidade de teias se tornou uma solução para o problema dos mosquitos na região. Quem não teve sorte foram as árvores. Elas ficaram tão cobertas por todos os lados que as folhas perderam completamente o acesso à luz solar. Eucalipto arco-íris. Esta árvore é uma espécie de eucalipto. O arco-íris do nome não é um apelido dado pelos habitantes locais, mas o nome oficial dessa planta. Quando a árvore ainda é bem jovem, sua casca tem uma rica cor verde. A mágica começa quando a planta entra na fase adulta de sua vida. A casca joga fora sua aparência chata de planta e começa a brincar com todas as cores do arco-íris. Literalmente, aparece o azul, o roxo, o laranja, o vermelho e até o anil. Parece até que um artista de vanguarda pintou a superfície com tintas, mas não é nada disso. Essa visão colorida é criada completamente pela mãe natureza, mas o mais interessante é que a cor da casca vai mudando com o tempo. Você pode ver uma árvore dessas com seus próprios olhos nas Filipinas, na Indonésia e em Papua Nova Guiné. Onda de abelha. Gostaríamos de pedir desculpas pelo fato de haver tantos insetos no vídeo. Entendemos que nem todo mundo gosta de abelhas, mas elas são animais muito interessantes. Agora, chegou a hora das abelhas demonstrarem suas habilidades extraordinárias. Na natureza, as colmeias desses insetos podem ter um tamanho incrível e atingir um peso de 45 quilos. Cada uma dessas estruturas é o lar de centenas de milhares de abelhas. E todas elas, apesar de serem uma enorme quantidade, são capazes de agir como um organismo único e harmonioso. As ondas que você vê são uma prova disso. I've never seen that before. O movimento sincronizado de centenas de corpos minúsculos cria uma espécie de ilusão. Isso nada mais é do que um mecanismo de defesa. Para os predadores, a colmeia com as ondas ao redor parece algo grande e perigoso. Assim, eles pensam duas vezes antes de atacarem. Voo com pássaros. Se você sempre sonhou em voar como um pássaro, provavelmente a pessoa sobre a qual falaremos agora se tornará seu herói. O nome dele é Christian Moulek. Ele trabalha com meteorologia, é um ecoativista, mas mais importante, ele é um ornitólogo. Ao estudar os gansos grandes de testa branca de sua região, Christian observou que quanto mais aviões estão no ar, mais difícil fica para a migração anual dessas aves. Obviamente, ninguém reduzirá a taxa de crescimento da aviação comercial para o bem dos gansos. Então, Christian encontrou uma maneira muito incomum de ajudar esses pássaros. Desde 1995, ele domestica gansos selvagens e, em seguida, entra em seu avião ultraleve e faz um voo da Alemanha até a França com eles. A ideia, que à primeira vista parece absurda, é realmente brilhante. Christian é o pássaro principal, por assim dizer. Os gansos não sentem que esta pessoa oferece perigo e a seguem. Christian, por sua parte, escolhe as rotas mais seguras para o voo, longe de aviões e caçadores. Rabo de elefante. Pode parecer que não há nada de surpreendente na parte de trás do corpo do elefante. No entanto, você simplesmente não viu o rabo dele de perto. O pincel na ponta da cauda do animal é coberto com cabelos pretos e rígidos e, na verdade, não parece nada com pincel. Os cabelos estão concentrados principalmente nas laterais. A propósito, você sabia que o elefante precisa de um rabo não só para ficar balançando alegremente? Com ele, o animal cria correntes de ar fortes o suficiente para espantar os insetos. Estudos demonstraram que, ao abanar constantemente o rabo, o
o elefante impede que aproximadamente metade das moscas e mosquitos aterrissem na sua pele. Bem, com a segunda metade, mais atrevida, a cauda funciona como um mata-moscas. Mas isso não é tudo. O elefante é muito grande, é desconfortável para ele olhar o que está atrás dele, e por isso, sua cauda é muito útil. Os elefantes se movimentam em fila e a cauda ajuda a entender a que distância está localizado o animal que vem atrás. E por hoje é tudo, galera. Até a próxima. Tchau!